Olá, tudo bem? Semana passada eu falei aqui sobre felicidade como obediência ao ser. Ontem, a minha aluna Cláudia me fez uma pergunta sobre qual a relação do hermetismo com o suicídio. E eu achei essa questão ela muito interessante. Tá? A tristeza, não dá para falar de suicídio sem falar de tristeza, ela é um tema recorrente na hermética. E os textos herméticos tratam desse tema com muita seriedade, mas também com uma lucidez quase que desconcertante. A tristeza profunda e o impulso de se destruir. Os textos herméticos não veem isso como algo passageiro, nem como uma simples fragilidade emocional, mas eles veem como um sinal de que algo essencial se perdeu dentro da alma. No corpus hermético, por exemplo, a tristeza ela nunca anda sozinha. Ela vem sempre acompanhada da ignorância. Não uma ignorância de estudos ou informações, tá? Não uma ignorância acadêmica, mas uma ignorância de si, um esquecimento de si. O esquecimento daquele princípio interior que deveria orientar a vida. Quando esse princípio se cala, a alma ela entra em conflito consigo mesma. E daí o Poimandres, lá no primeiro livro, ele descreve essa condição com imagens que são bem fortes. Ele diz, abre aspas, isso está no Corpus Hermético 1, versículo 20. Estou queimando, estou em chamas, estou sendo devorada, né, diz a alma. Infeliz pelos males que me oprimem. Não vejo, não ouço. Isso não é um exagero literário. É a descrição de um estado real de desorientação interior. Quando a alma diz que não vê e que não ouve, ela está dizendo que perdeu a capacidade de compreender, perdeu a capacidade de discernir, perdeu a capacidade de se auto-orientar. E os textos são diretos, e isso não acontece por acaso. No horizonte hermético, essa condição é uma punição no sentido mais profundo da palavra. Poimandres diz que se afasta dos que vivem na insensatez e entrega esses insensatos ao daimon que os atormenta, o daimon que aumenta o fogo que os consome. A ideia é simples e dura ao mesmo tempo. Quando a inteligência interior, quando o nous não governa, algo deve governar em seu lugar. Quando o divino e a espiritualidade não governam, algo deve governar. O trono não fica vazio para a hermética. A alma nunca fica vazia. Onde falta direção, surgem forças que intensificam o sofrimento e empurram a pessoa contra si mesma. É nesse contexto que os textos dizem algo muito forte sobre a autodestruição. O Tratado de número 9 do Corpus Hermético afirma que, quando o nous está obscurecido, surgem atos como assassinatos, sacrilégios, enforcamentos e quedas em precipícios, né? Suicídio, chamados explicitamente de obra dos daimons. Isso significa que o impulso suicida não nasce da essência da alma. Ele surge quando a alma perdeu o governo de si. Não é liberdade. É o ponto máximo de uma vida interior dominada por forças que não deveriam comandar, dominada pela tristeza. A tristeza ocupa um lugar central nisso tudo. E Hermes diz de forma muito clara, no Corpus Hermético 13, versículo 7, abre aspas, esta, ó filho, é a primeira punição, a ignorância, e a segunda é a tristeza. A tristeza não é só consequência da ignorância, ela é a forma como esse esquecimento se manifesta no dia a dia, desse esquecimento de si. Quando alguém não sabe mais quem é, nem para onde se orientar, a alma se torna pesada. Tudo cansa, tudo perde a cor, tudo parece sem saída. Por isso,
A saída apresentada pelos textos não é uma fuga do mundo, mas uma mudança interior profunda. Hermes afirma, no Tratado 13, versículo 8, veio até nós a gnosis da alegria. Com a vinda desta, meu filho, a tristeza fugirá para os lugares que a acolhem. Essa alegria não depende de acontecimentos externos, tá? Não é a alegria que o meu parceiro, a minha parceira vai me proporcionar. Não é a alegria que os meus filhos proporcionam. Não é a alegria de ter passado num concurso público. Não é isso que vai me salvar dessa queda, tá? É uma alegria que não depende de acontecimentos externos. Ela nasce do reconhecimento interior, do reencontro com aquilo que dá sentido à existência. Outros textos vão reforçar isso com clareza. Dizem que a tristeza corrói a vida, que ela mina lentamente a força de viver. Está escrito tanto no Estou Bem Hermética, número 3, versículo 20, como no Asclepio Latino, também número 20. De uma vez, mas aos poucos. Não de uma vez, mas aos poucos. Quando esse processo se aprofunda demais, a própria vontade de existir começa a se enfraquecer. Quando a tristeza corrói, quando a tristeza se estende, a vontade de existir enfraquece. E o final do enfraquecimento dessa vontade de existência é a busca da não existência. O Asclepio chega a dizer que, quando esse esquecimento se espalha, o esquecimento de si, até o mundo se torna pesado, como se o próprio ar estivesse tomado por uma tristeza profunda. Isso está lá no Asclepio 25. A mensagem é clara. A tristeza não é apenas um problema individual. A tristeza é um sinal de ruptura entre o ser humano, o mundo e aquilo que há acima do mundo. No fundo, tudo converge para o mesmo ponto. Quando a alma perde o contato com seu princípio interior, ela se identifica com o corpo, com o sofrimento imediato, com o que muda o tempo todo. Ela esquece a sua origem. A tristeza, então, deixa de ser só um sentimento e se torna uma condição de vida para esse indivíduo. O impulso autodestrutivo, suicídio, aparece como uma tentativa desesperada de silenciar uma dor cuja verdadeira causa não está nesse mundo. A verdadeira causa está no esquecimento de si. Os textos herméticos insistem em algo decisivo. Isso não é destino, é sinal. E todo sinal pode ser interpretado. A cura não está em desaparecer. A cura não está em destruir o próprio corpo, mas sim em recuperar o eixo interior. Porque, segundo a tradição hermética, onde a inteligência, onde o nous desperta, a luz retorna. E onde a luz retorna, a tristeza, as trevas não podem permanecer.